Pronto. Tá. É... R$ 5. Eu acho que na Itália também é euro. Pessoal, como eu estava falando antes, quem entrou depois, a nossa prova vai ser semana que vem. Então, hoje, eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Então, vamos esquentar os ouvidos, né, o olho, prestar bastante atenção mesmo, porque eu vou revisar as coisas que a gente viu até agora e ainda vou mostrar um pouquinho mais, tá? Para a prova, para ficar bem fresquinho na cabeça de vocês, para a nossa prova que é semana que vem, tá bom? Vamos acordar, eu sei, primeira aula ainda e uma revisão logo cedo, né? Mas precisa. Vou compartilhar aqui. Acorda, João! Compartilhar minha tela. Nossa, mas é que 6 horas da manhã é demais, né? Vamos lá. A não ser que você tenha alguma coisa muito importante para fazer, né? Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Tá bem visível para vocês? Tá, então vamos lá. La primera cosa que vimos fue el alfabeto. Vocês lembram? A gente viu lá primeiro que as letras do alfabeto são sempre femininas. Então eu sempre vou dizer assim, ó, la A, la B, la C, la D, la E, la F, tá? Então não dá, ela nunca vai ser masculina, sempre femininas. Ó, em português é femininas, né? Em espanhol é femininas, tá? Então lá, de diferente, a gente tem o nome da letra H, que a gente diz H, tá? H. A gente tem uma letra a mais, que é a letra N, que tem o som de NH, né? A N, todas as palavras que pra gente teriam som de NH, eles usam a letra N, tá? Que é uma letra a mais que eles têm que a gente não tem. A letra G e a letra J, elas têm um som parecido com o de R pra gente, tá? Então, essa letra aqui eu não vou ler G, ela é Re, Re, forma lá atrás na garganta, Re. E a rota, a mesma coisa, rota, ó, tá vendo? Forma um pouquinho mais em cima, mas é lá atrás na garganta, rota, tá? E lá é porque é assim, é uma regra. A gente poderia dizer o L, né? Mas em espanhol todas elas são femininas. É como se a gente tivesse a palavra letra entre elas. Porque se a gente falar letra, a gente vai dizer a letra A letra L. Certo? Se a gente tivesse a palavra letra, pela palavra letra ser feminina, a gente vai dizer A, certo? A letra tal. Mas, oi? Cu, do jeito que tá escrito aqui. Cu. Eu tô falando, as que são muito diferentes eu vou lembrar vocês. Eu já leio todas elas de uma vez. Eu tô só dando a importância para aquelas que são muito diferentes. Que nem esse aqui, ó, tem dois R's, é um R bem forte, ele treme bastante a língua. É R, R. Ó, tá vendo? Minha língua treme, ó. R. Em espanhol a gente não tem dois S juntos igual a gente tem em português. É só um, tá? Esse. A letra C, tá, tem som de S também. Então, quando a gente tem palavras com zeta, o som vai ser de S, tá? Como a palavra março, né? Março se escreve com zeta, mas se diz março. Ó, o som de S, tá? De diferente de som,
são essas. A gente tem uma discussão sobre. Calma lá, que eu acho que tem alguém entrando. Volta, volta. Deixa eu ver se eu perdi alguém. Deixa eu tirar aqui da tela cheia, que eu ouvi um barulho. Acho que foi no chat. Ah, viu? Alguém entrou. Diga. Tá muito longe, eu não entendi a pergunta. A gente vai chegar lá. Calma, a gente vai chegar lá. Tenham paciência. Tô gravando. Porque essa aqui, ó, é a N, não é N, é N. Como se eu tivesse um H, um NH aqui. É porque o nosso alfabeto não tem a letra N. Porque para fazer esse som a gente usa o NH, mas em espanhol ele é uma letra mesmo. Quando o som é de NH, a gente usa só o N. Eu já vou chegar no W. São poucas palavras que a gente tem o W, tá? Que é o W. Igual no português, a gente não tem muitas palavras que usam também. O que acontece é de ter palavras que vêm de fora, que são palavras estrangeiras, né? Que usam o W. E aí vai ter o som igual no português, que a gente tem sons que às vezes parecem com U, às vezes parecem com o V, é que depende da origem dessa palavra, tá? Eu estava explicando para vocês sobre o V, né? Ele não é nem um B fechado, de B que a gente vai fechar o lábio, e nem é V, igual é o V pra gente no português. Ele é um som no meio do caminho, é o V. Ele vai ser uma letra no meio do caminho entre o B e o V. Mas se vocês sentirem mais fácil, vocês podem usar o som de B, tá? Que é o que a maior parte das pessoas, quando aprendem espanhol como segunda língua, fazem. Então eu vou ler uma por uma. Essas são as mais diferentes, o resto dos sons se assemelham ao português. Então não precisam se preocupar. Então a gente tem lá la, la B, la C, la D, la E, la F, la G, la H, la I, la J, la K, la L, la M, la N, la N, ó, lembrando que essa letra é a mais que a gente não tem, la O, la P, la Q, la... Oi, você está dizendo N? Vocês vão usar N, tem o N também. Olha aqui, ó, a gente tem aqui escrito do lado, são sempre femininas. Olha aqui o N sozinho. Ele é uma letra do alfabeto como qualquer outra. Existe o N e existe o N. São letras diferentes, porque eles têm sons diferentes. La S, la T, la U, la V, la W, la X. Essa daqui, ela tem dois nomes, tá? La Y e la Y. E la Z. Então, essa foi a primeira coisa que a gente viu lá na nossa apostila. Esse aqui a gente estudou bastante, mas eu vou repetir para ficar bem claro, tá? Que eram os artículos. Lembram que a gente tinha os definidos e indefinidos? Determinados e indeterminados? Então, mas vocês têm o alfabeto lá na apostila. Tudo que eu estou passando para vocês agora, vocês têm na apostila. Vocês podem estudar só pela apostila que dá certo, tá? Mas se você quiser tirar foto, pode tirar. Então, a gente viu lá os artículos. A gente viu bastante, eu repeti várias vezes sobre isso. Então, quando eu quero definir, são
essas palavrinhas que acompanham os substantivos, né? Que são aquelas palavras que nomeiam as coisas. Os artículos acompanham esses substantivos. Então, quando eu sei daquilo que eu estou falando e eu quero especificar, eu vou usar, então, no masculino, ele no singular e los no plural, tá? E lá no singular e las no plural. Por exemplo, a palavra abeja, né? Que é abelha. Eu sei que ela é uma palavra feminina. E vamos dizer que tinha uma abelha aqui voando no meu quarto e eu quero falar, mira lá a abeja. Eu vou usar o lá, porque é uma abelha só, e eu tô falando especificamente de uma abelha que eu conheço, é uma abelha que tá aqui. Então, eu vou usar o lá. Se eu tivesse várias, eu usaria o las. E se fosse uma palavra masculina, né? Usaria o el. E se fossem vários, o los. O que acontece? Às vezes, a gente não quer definir exatamente aquilo que eu estou falando, ou é uma coisa que eu ainda não conheço. Então, eu vou usar o indefinido, que é un e unos em masculino e una e unas no feminino, tá? Por exemplo, se eu fosse falar sobre as abelhas no geral, né? Então, las abejas vuelan por aí, no sé, en las flores. Eu tô falando de abelhas que eu não conheço, eu não tô falando de uma abelha específica. Então, eu poderia usar una abeja ou unas abejas que hacen la miel, tá? E a gente viu bastante isso nos exercícios que a gente fez. Lembram que tinha os textos que eu tinha que colocar lá todas essas palavrinhas que a gente viu na apostila? Isso é só uma revisão, a gente usou bastante isso aqui. Já coloquei. É porque eu uso um outro método de gravação. Fale. Tudo, na verdade. É porque a apostila de vocês, ela tem bastante interpretação textual. Além do conteúdo gramatical, que é isso que eu estou passando para vocês, tem bastante interpretação textual, que é quando tem um texto e a gente tem que responder perguntas sobre esse texto. A apostila de vocês é grande porque ela tem bastante disso, tá? Isso vai ter também interpretação textual na prova. Eu estou revisando só a parte gramatical mesmo, tá? A gente viu também lá los saludos e despedidas. Lembram que a gente teve textos também que a gente tinha que colocar lá e descobrir o que a gente dizia? Então, quando a gente chega, a gente tem algumas palavrinhas. Olá, buenos dias, buenas tardes, buenas noches, que tal, como estás, né? Que não estão aqui. Lembrando que tem uma variação para buenos dias que eu ensinei para vocês, que é só buen dia, que não é muito usado na Espanha e nos países de cima, mas que aqui no Uruguai se usa buen dia, como se a gente não tivesse esse O aqui, esse OS e esse S, só buen dia. Depende se é de tarde, de manhã ou de noite, mas vamos focar nesses daqui. Você tá dizendo buenos dias ou buen dia? Normalmente eu vou deixar só o buenos dias, que é o que falam em mais países, tá? Igual a prova vai ser com exercícios que se parecem aos que a gente fez na apostila, tá? Então vai ter as opções para vocês lá, não se preocupe. Aí quando a gente tá indo embora, de vocês vai ser só de marcar X. A gente tem lá despedidas, né? Quando a gente tá indo embora. Então, adiós, tchau, hasta mañana, hasta luego, hasta la vista. Lembra que a gente tinha lá hasta pronto, que pronto é um tempo que tá chegando logo, né? Nos vemos. Lá na página 28, peguem a apostila de vocês para acompanhar comigo. Vou esperar vocês pegarem ali. Eu vou abrir na minha física aqui do lado também.
Conseguiram abrir a apostila na página 28? É porque não é esse quadrinho, mas tem um quadrinho igual, eu já vou falar. Todo mundo conseguiu abrir? Na página 28 de vocês, lá embaixo daquele quadrinho da Mafalda, tem lá primeira, segunda, terceira persona de singular e embaixo primeira, segunda e terceira persona de plural. Esse quadrinho que eu trouxe para vocês, ele tá um pouco diferente porque ele tem as pessoas. Eu acho ele melhor para quando a gente visualiza pela primeira vez, tá? A gente já viu algumas coisas dessa, porque vocês já falaram sobre si mesmos e já falaram sobre outras pessoas. Lembra que a gente fez um trabalho que vocês falaram de outras pessoas? Então, eu trouxe esse daqui, que é pra gente ter mais em mente todas essas palavrinhas, tá? E eu já vou abrir a apostila ali e para ver junto com vocês. Então, quando eu estou falando de mim, né? Em português, a gente usa a palavra eu. Em espanhol, sou yo, ó, yo, com o Y e o O, não é yo, é yo, tá? Tá vendo que o bonequinho tá apontando para ele mesmo? Yo. Aí eu tenho lá, isso é singular, tá? A gente já vê o plural. La segunda persona, né? Quando eu tô falando de uma segunda pessoa. Tô apontando, ele tá vendo que o bonequinho tá apontando para alguém? Como se falasse você, tu, tá? Na maior parte dos países se usa o tu e de maneira mais formal, el usted, tá? Usted. Não tem ti, só o tu. Você tá falando daí não é dessa forma, é quando ele vai lá no final, mas por enquanto não se preocupem com isso. Vamos pensar só nesses daqui. Quando eu tenho uma terceira pessoa, né? A terceira persona. Quando, por exemplo, sou eu e o meu amigo falando de alguém que não tá ali. É uma terceira pessoa. Tá vendo aqui, ó, que tem essas duas pessoas aqui, eles estão falando dessa outra aqui? Então, ele, e quando é menina, né? Ella. Tá vendo aqui na minha tabela que eu tenho masculino e feminino? Ou para ambos os gêneros? Então, quer dizer que esses casos aqui servem tanto para feminino e masculino. E nesse caso aqui, ó, ele tem essa divisão entre masculino e feminino. Então, ele, que seria ele, né? E ella, que seria ela. Bem facinho, bem tranquilo. Vocês vão ver depois, quando vocês olharem lá na tabela da apostila, que o usted, ele tá lá no quadrinho de terceira persona. Olhem lá no... Vocês estão vendo... Bom, eu já vou abrir com vocês para vocês verem. O usted, ele é conjugado em terceira persona, mas a gente fala que ele é de segunda porque ele está se referindo, né, a uma segunda pessoa, mas na conjugação ele fica na tabelinha junto ali com a terceira pessoa, tá? Em plural. Quando somos nós, somos nosotros e nosotras, né? A gente muda, tem o masculino e feminino, nosotros e nosotras. Quando eu tenho meninos e meninas, é só nosotros, tá? A gente não tem essa mudança em português, só em espanhol. Então, prestem atenção, nós temos nosotros e nosotras, essa variação para o feminino. Temos vosotros e vosotras. E temos ustedes. Ustedes, aqui nessa tabelinha, está dizendo que é formal. Mas na América Latina, então todos esses países de baixo, tá? Com exceção ali da Espanha, lembra que a gente viu no mapa que ficava lá em outro lugar porque ele fica na Europa? A gente usa ustedes no lugar do vosotros, tá? Então, aqui na América Latina ele não é formal, tá? Não é. Nós temos ali embaixo, em terceira persona, ellos e ellas, né? Eles e elas. Ó, lembrando lá que a gente tinha no singular ele, ella,
Plural, ellos, ellas, tá? E para no caso de quando tem meninos e meninas juntos, ellos, tá? Sempre usar, quando tem meninos e meninas juntos, a gente vai usar sempre o masculino, que é o mesmo caso aqui, ó. Meninos e meninas juntos, usamos ele no masculino, nosotros. Quando são só meninas, nosotras, ellas e vosotras. Eu já vou abrir a apostila lá com vocês, espera lá. A gente já volta aqui. Eu vou abrir com vocês para vocês verem a outra tabelinha que tem ali. Vocês estão conseguindo ver a apostila, né? Sim. Então, tá bom. Aqui. Eu falei ali no começo da aula, a gente vai voltar em tudo isso, tá? Mas primeiro a gente vai, eu tô revisando, passando isso com vocês, presta atenção. E depois a gente vai voltar e fazer todas essas coisas da apostila. É que a gente tá com o tempo curto, mas a gente vai voltar e fazer todas essas outras coisas, tá? Não se preocupe. Aí a gente corrige na outra aula ainda, porque semana que vem eu vou dar a prova para vocês. Não tem problema. Aí nós encontramos juntos. Então lá, eu mostrei lá que naquela tabelinha. Por que que eu trouxe aquela outra tabela para vocês? Porque lá tinha os desenhos, é mais fácil de lembrar com o desenho mostrando pra gente. Aqui na da apostila a gente não tem, a gente só tem, ó, yo para a primeira persona de singular, tu para a segunda persona de singular. Na terceira, lembra que eu falei que os T, a tradução ali fica igual aqui na segunda, mas que na tabelinha ele ficava aqui na terceira? Ele, ella e os T. Primeira persona nosotros, segunda persona vosotros. E em terceira persona, ellos, ellas e ustedes. Aqui, na apostila de vocês embaixo, ele traz uma tabelinha muito legal que diz onde se usa, onde é formal e informal, tá? Que eu não tinha ali mostrando para vocês. Aqui, nessa tabela de cima, ó, estão vendo que eu tô circulando ela? Tá faltando ele vós. Tá vendo que aqui embaixo ele tem o vós? O vós, ele é usado no lugar do tu em alguns países, tá? Como Argentina, Uruguai, parte de Paraguai e alguns outros países. No resto, como o México, se usa ele, tu, tá? Na Espanha também, de maneira informal, né? Quando a gente conhece a pessoa. Não se preocupem com isso agora. É importante que vocês conheçam essa variante, tá? Que ela existe, mas vocês não precisam se preocupar com isso agora. Então, a gente tem lá o tu é sempre informal, tanto na Espanha quanto na América Latina. A gente tem ali os T. Lembra que eu falei para vocês ali que os T era formal na Espanha e ele é aqui, ó, ele é formal e informal na América Latina, tá vendo? Porque se usa dessas duas formas. O vosotros, não temos vosotros na América Latina, tá? Só se usa na Espanha de maneira informal. E lá o ustedes é formal e na América Latina as duas coisas. Eu lembro que eu falei para vocês que ustedes é usado sempre, é porque não tem o vosotros. Então sempre se usa ustedes. E o vós, como eu falei ali para vocês, só em alguns países da América Latina, como Argentina, Uruguai e Paraguai, tá? Mas não se preocupem com o vós. Ele entraria aqui na tabela no lugar do tu. Agora vamos voltar para aquele outro lá. Eu sei que é bastante coisa. Depois, a gente tem lá ele presente.
pronomes personais, isso mesmo. Esse daqui eu vou mostrar para vocês, mas não se preocupem, essa segunda tabela não vai cair na prova, tá? Mas eu vou adiantar aqui para vocês. Vocês usaram essas palavras, esses verbos, quando vocês fizeram aquela apresentação das pessoas da família. Vocês só não se deram conta disso. Porque o primeiro tempo verbal que a gente aprende é o presente de indicativo. Aqui a gente tem uma descrição para que ele serve. Vou ler ali para vocês. El presente de indicativo em espanhol, ó, lembra que eu falei que o N tinha som de NH? Espanhol. Estão vendo? Como se tivesse um H aqui no meio. Se utiliza para situar uma ação en el momento del habla. Então, no momento que está falando. Ou em um futuro muito próximo, para descrever uma rutina ou ações que se repetem, ou para aludir a situações estáveis ou permanentes. Então, o presente, a gente não precisa falar mais nada, né? É um tempo verbal que a gente usa para falar do presente, daquilo que está acontecendo no momento, ou uma coisa que vai acontecer logo. Aqui embaixo, vou pular esse aqui. Eu trouxe um exemplo, né? Este es Manolo. Cada martes juega el fútbol. Juega el fútbol desde há 5 anos. É rotina, uma coisa que ele faz sempre. El próximo domingo, sua equipe participa em um campeonato. Tá vendo que ele tá falando de uma coisa que vai acontecer no futuro, mas é um futuro próximo. Por isso eu consigo usar o verbo no presente. Mas o que eu quero, na verdade, que vocês conheçam hoje são só 2 verbos, que é o ser e o estar. A gente usa o ser para coisas que são imutáveis, né? Por exemplo, eu sou brasileira. Eu nasci aqui no Brasil e eu já nasci, é uma coisa que faz parte de quem eu sou, né? Não é uma coisa que eu posso estar, por exemplo, eu posso estar brasileira e depois estar, não sei, mexicana. Não serve. Então, para coisas que são imutáveis, a gente vai usar o verbo ser. E para coisas que mudam, a gente vai usar o verbo estar. Vamos ver de exemplo. Aí, lembra essa tabelinha aqui, ó, de personas que a gente acabou de ver? Que é por isso que eu mostrei ela para vocês. A gente tem lá yo, tu, ele, ella e usted, nosotros, vosotras, ellos, ellas e ustedes. Então, era para isso que tinham que conhecer todas as personas, tá? Porque a gente ia usar depois para tudo. Então, lá. Eu sou. Lembra que a gente usou quando a gente falou sobre a gente mesmo? Que a gente tinha uma tabelinha que a gente tinha que dizer onde a gente estudava, quem a gente era, quantos anos a gente tinha. Então, lá. Eu sou brasileña. Tu eres... né? Tô falando de uma segunda pessoa, né? Tu eres. Quando eu tô falando de uma terceira ou tô usando os te, eu vou usar es. Nosotros somos. Nosotros somos cariñosos, buenas personas. Nosotros somos estudiantes. Vosotros sois. Ellos, ellas ou ustedes son. Lembra que tinha lá, que a gente estava falando lá no alfabeto sobre as palavras femininas, que eu usei son sempre femininas? É porque elas são, né, uma coisa imutável. Aí, para o verbo estar, eu tenho eu estou, por exemplo, hoje eu estou na casa de minha mamá. É uma coisa que é mutável, né? Hoje eu estou aqui, eu estou. Tu estás, ó. Eu tô perguntando, lembra quando a gente viu lá os saludos, que a gente pergunta às vezes como a pessoa está, eu vou perguntar como estás? Estás se refere a tu. Então, quando eu digo como estás, eu tô perguntando como estás tu, tá? Ele, ella, usted está. Quando eu digo como está, sem la S, é porque eu estou usando el, usted. Sempre que eu quiser saber se está usando o tu ou os te, que é mais formal, eu procuro se tem uma S uma letra S na conjugação, tá? Nosotros estamos, vosotros estáis e ellos, ellas e usted estão. Esses verbos são os únicos que vocês precisam se preocupar agora.
Nós vimos outros quando vocês foram construir lá o texto de vocês para falar sobre o que as pessoas gostavam, vocês usaram outros verbos que vocês tiveram que pesquisar. Aqui nessa tabelinha, eu tenho, por exemplo, hablar, comer, vivir, mas vocês não precisam se preocupar com isso agora, tá? Os únicos verbos que eu quero que vocês lembrem são esses dois aqui. Eu vou dizer para vocês, espera lá, onde ele estava na apostila. Me dá um segundinho lá. Anotem a página 28, que é onde estão os pronomes personais. Ai, deixa eu ver onde está. Tá, não, eu vou falar, não se preocupe. Então, anota lá. A página 28 é a página onde estão os pronomes personais, tá? Página 28. Isso agora que eu mostrei para vocês, desses dois verbos, tá lá na página 33, lá em cima. Agora eu vou voltar ali para vocês, espera lá. O alfabeto tá lá no começo, é a primeira página, a segunda, na verdade, lá na página 4. Anotem lá, o alfabeto tá na página 4. Los artículos estão lá na página 9, tá? 9. Conseguiram anotar? Sim? Página 9. Vamos lá, vamos voltar. Os saludos estão na página 6. Tem dois quadrinhos lá embaixo da página 6. Então, ó, 4, 6, 9, 28. E esse aqui eu já esqueci. Acabei de falar pra vocês e já esqueci. 33. E esse na página 33, tá? Isso é o que vocês vão estudar para a prova, que vai ser semana que vem. Cadê? Calma aí, deixa eu voltar aqui para a tela e parar a apresentação um pouquinho. Elaine, quem tá indo aí no presencial vai ter acesso ao laboratório? Eu posso fazer pelo Senec Digital lá, pela plataforma, e eles conseguem fazer da escola? Tá. Aí qualquer coisa, então eu vou ter que mandar a prova para ela e ela vai imprimir, eles fazem a prova escrita ao invés no computador, entendi. Isso, é que daí eles imprimem a prova que é do simulado lá para eles. Mas para quem tá em casa, a prova vai ser no computador, igual a gente estava fazendo ano passado, tá? Lá pelo simulado. Semana que vem na nossa aula, ó. Hoje é dia 12. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui o calendário. Vai ser dia 19, tá? Anotem lá, dia 19, prova de espanhol. Então, nesse dia, não pode atrasar, tá? Porque a prova, eu vou pôr ela para abrir exatamente 7h15, tá bom? Então, não se atrasem, porque se vocês se atrasarem, vocês vão perder o tempo que vocês têm para fazer a prova.
O que eu tava falando pra vocês, a prova vai estar disponível. Peraí, é que o meu Senec ele é um pouco diferente do de vocês. Eu não sei se adianta eu compartilhar, porque o meu aparece no Alexandria, de vocês tem que ir em simulados. Cadê? Tá? Diga. 33. Eu vou, ó, eu vou repetir então, isso, ó, eu vou repetir. Então, ó, o alfabeto tá lá na página 4, tá? Quem não anotou, anota agora. Alfabeto na página 4. Tá ali no comecinho, lembra que depois a gente viu lá a berra, elefante, que a gente usou as letras? Foi a primeira coisa que a gente viu. Depois, lá na página 6, a gente tem saludos e despedidas, tá? Lá no finalzinho, que a gente tem dois quadrinhos, né? Olá, como estás? Como te va? Buenos dias, buenas tardes, buenas noites. Tá tudo ali embaixo da página 6, tá? Depois, a gente tem lá na página 9 a explicação de los artículos determinados e indeterminados. A gente viu bastante disso. Ó, se alguém errar uma dessa, ó, vou ficar chateado, porque a gente estudou bastante isso, fez bastante exercício sobre los artículos. Lá na página 9. Aí lá... Cadê? Na página 28, estão lá os pronombres personales, tá? Página 28, pronombres personales. Que tem lá yo, tu, ele, ella, usted, que é o que a gente viu ali naquele outro quadrinho. E o outro que a gente viu ali no presente, tá na página 33. Cadê? 33, isso mesmo. Lá em cima, ó, na página 33, tem um quadrinho igualzinho que eu mostrei para vocês. Que ele tem ali a conjugação. Soy, eres, es, somos, soy, son, estoy, estás. Tá bom? Página 33. Tem alguém que ficou com alguma dúvida? Tem uma mãozinha ali que eu tô vendo ela levantada. Acho que a mãozinha ficou com medo. Ficou alguma dúvida? Os temas são bem tranquilos, né? Mas se vocês têm alguma dúvida, agora é o momento. Pra mim não, porque eu tô um pouco com dúvida. Não? E vocês que estão aí na escola? Tá tranquilo? É muito ruim quando abre o microfone aí, eu não escuto vocês direito. Tá tudo tranquilo? Ó, tem agora 3 minutinhos para acabar a aula. Eu vou liberar. Quem não tem dúvida, pode sair, tá? Para a próxima aula. E se alguém ficou com alguma dúvida e não queria perguntar aqui com os outros, espera um pouquinho e pergunta agora. Tchau. Hasta la prueba. Um beijo. Gabriel, você tem alguma dúvida?